Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, hoje, dia de finados, onde somos chamados a rezar pelos nossos falecidos, a compreendermos que para nós e para os que já partiram, ecoa o amor de Jesus proclamado na cruz, e que ele continua a dizer que ele nos ama profundamente. Queridos filhos e filhas, quero saudar a todos nesse dia de finados, todos os que acompanham pela rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. Evangelizar FM 99.5. O sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina. Pelas rádios irmãs, neste feriado de finados, 2 de novembro, cujos nomes cito neste momento. Eu sei o que me diz. O nosso apelo hoje, reclamar a Deus a misericórdia divina. Reclamar a Deus por nós, para que olhando para a morte valorizemos a vida. E para aqueles que já partiram, a misericórdia divina. Filhos amados, saúde a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto. E você do mundo inteiro que me acompanha pelos aplicativos. Vamos juntos, eu repito, vamos juntos confiar nessa infinita misericórdia, nesse infinito amor de Deus que ecoa para todos nós. Ele nos ama, Ele nos quer no seu reino. Portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse Jesus à multidão: todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que não se perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Eu repito, porque aqui está a vontade do Pai manifestada plenamente em Jesus Cristo. Filho, hoje é um dia de saudade, de lembranças. Hoje é um dia que de alguma forma nós lembramos daqueles que nós amamos e que partiram. Mas não como uma despedida final. E se eu convido você a pensar em alguém que partiu, seu pai, meu pai, diga o nome de quem faleceu. Meu Antônio Manzotti, minha mãe Persília. Diga o nome de quem já partiu. Você teve alguma perda este ano? Hoje, você está de alguma forma com o coração partido? Não é o fim. É um até breve. Mas como é importante rezar pelos que partiram. Pedir a misericórdia de Deus. Pedir o descanso eterno. Mas olhando que a vida é tão curta, não nos dá consciência para valorizar cada minuto. Principalmente quando a vontade do Pai
Principalmente quando Jesus deixa claro que não se perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Jesus quer nos ressuscitar no último dia. Eu vou repetir a maior vontade de Jesus. Jesus quer nos ressuscitar no último dia. Mais perto do meu Deus a cada dia, Senhor. Cada dia mais perto de Ti. Ajude-nos, Senhor. Ó Pai do céu. Senhor Deus. Deus Santo. Deus forte. Deus imortal. Nós Te louvamos e bendizemos, porque só Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Pedimos a graça de vivermos a santidade em nossa vida. Pedimos a intercessão de todos os santos e santas de Deus no céu, pois este é o convite de nosso Deus. Santos, sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou o santo. Então dai-nos, Senhor, cada dia caminhar para a santidade. E nas horas difíceis que eu grite, feliz, mais perto do meu Deus. Ó Pai do céu, Senhor, nós queremos viver os Teus apelos de santidade. Queremos ser Teus amigos. E queremos pedir, Senhor, que aqueles que já partiram sejam perdoados em seus pecados. Se por acaso ainda tiverem algo a serem perdoados, o sejam. E como fruto da oração, da Eucaristia, do sacrifício oferecido a eles, possam ser reconciliados do banquete eterno. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz, amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-os do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Eu volto já. Volte comigo nesse dia de finados. Hoje é feriado de finados, dia para rezar pelos nossos falecidos. Convido você que logo depois deste programa também será transmitida a missa em frente ao cemitério da Água Verde. O motivo pelo qual rezamos em frente ao cemitério é para lembrar a todos que hoje, finados, é um dia de, sem dúvida, irmos à missa, visitarmos os sepulcros e rezarmos pelos falecidos. Mas, Padre, os meus falecidos não estão enterrados onde eu estou morando. Não importa. Ir ao cemitério é importante. E mesmo não tendo os seus, lá no cruzeiro, e todo cemitério tem um cruzeiro, acender suas velas e rezar pelos falecidos.
Mas o que eu devo rezar? Rezar um creio, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, na intenção do Santo Padre, o Papa, e pelos falecidos, e obter as indulgências para os falecidos. Claro, não é só isso. É confessar e comungar participando da Santa Missa. Estas são as indulgências para os falecidos. Eu diria, estes são os requisitos para obter indulgências pelos falecidos. Então, padre, eu posso rezar da minha casa? Não. A visita ao cemitério é de grande importância e necessidade hoje. Mas eu fui lá limpar o túmulo. Limpar o túmulo é para nós vivos. Sendo bem honestos, é um gesto de carinho por quem morreu. Mas eu comprei flores, leve. É um gesto de carinho. Mas são atos para nós e para a família, de grande importância. E como é importante que a família tenha um dia onde lembre daqueles que já partiram. Como é importante que as crianças e pais, escute o que eu estou dizendo. Ah, mas eu não gosto de levar meu filho, minha filha, porque é criança no cemitério, porque é tétrico. Não, é educativo, é pedagógico. A criança tem que ter essa noção da morte. Se você não deixou, não levou, você precisa vencer seus obstáculos. A criança tem a necessidade de lidar com as frustrações. Vá ao cemitério, reze pelos falecidos. Mas eu disse, vá à missa. E como é importante, olha, vamos rezar para o vovô, vamos rezar para a vovó, vamos rezar para o titio, vamos rezar para o papai, que está junto de Deus. Fale dessas coisas. Não omita. Faz parte da vida. Dê atenção a isso. Volto a dizer, missa, confissão, comunhão. Escute esse testemunho. Meu nome é Regina, falo de Toledo e ouço o programa pela Vale Verde 96.5. Temos um comércio e as vendas não andam grande coisa. Estávamos com uma venda praticamente fechada, 99% fechada. Nos daria um fôlego, pois iríamos conseguir saldar alguns débitos pendentes. Não sei qual o motivo, mas o cliente desistiu do negócio praticamente fechado, padre. Ficamos arrasados. Pensamos até em fechar a empresa. Meu esposo, então, ficou tão revoltado que parou até de ir na igreja. Isso aconteceu há uns 2 meses, mais ou menos. Mas, padre, é coisa de Deus mesmo, pois apareceu um cliente há uns 15 dias, de onde menos esperávamos, e efetuou uma compra praticamente 2 vezes o valor daquela que perdeu. Acompanho a maioria das novenas. E o meu esposo já voltou para a igreja. Amém. Graça alcançada, graça testemunhada. Um abraço. Deus seja louvado. Graça recebida, graça testemunhada. Cristiane, que a paz de Nosso Senhor esteja com você. Bom dia, padre. Bom dia, Deus a abençoe. De onde você fala, Cristiane? De Itarumã, Goiás. Minha saudação a Itarumã, Goiás. E como se acompanha em Itarumã? Pelo aplicativo do celular. Tá certo, meu abraço a todos que acompanham pelo aplicativo. Pois não, filha? Hoje, padre, eu quero pedir, que eu vejo tantas graças acontecendo e estou confiante que a minha vai ser alcançada também. Quero pedir bênçãos e graças sobre o meu esposo, que é caminhoneiro, os meus filhos. E de uma maneira especial, padre, eu quero pedir que o senhor ore pelo caminhão. Nós compramos um caminhão e temos que pagar e as coisas não andam muito bem, sabe? O tempo está vencendo, o desespero vai batendo no peito, mas confiante que vai acontecer algum milagre, que a gente vai conseguir. Tá certo. E de maneira especial, padre, eu quero pedir pela minha filha, que tem 20 anos,
Há 6 meses atrás descobrimos que ela estava com depressão, uma depressão bem avançada, daquela até de pensar em suicídio. Tá. E faz faculdade, né? Teve até a possibilidade de ter que parar. Estava indo bem, essa semana ela deu uma recaída. Por isso que eu estou Tá. pedindo ao senhor que o senhor, né, interceda junto também, reze por ela, né, pela minha família, que tudo possa ser usado. Porque às vezes a fé da gente vai abalando, mas confie em Deus que algo vai acontecer. Ou você percebe que está passando por uma grande provação, tribulações. E acredite, Padre. depois da tribulação vem a bonança. Como é o nome do seu marido? Rodrigo. Rodrigo. Ele é caminhoneiro e você primeiro estava dizendo esse apelo para que, de alguma forma, vocês consigam dinheiro para pagar as parcelas do caminhão, não é isso? E a gente não está conseguindo. Tá. Né? E o segundo pedido é pela sua filha de 20 anos, que está com depressão, inclusive pensando em suicídio, que teve que largar, mas veja, ela já melhorou, teve recaída, mas filha, é assim. E é aí que o nosso joelho se dobra na espera em Deus. Como é que é o nome da sua filha? Jéssica Como? Caroline. Não escutei. Jéssica Caroline. Jéssica. Ela continua com acompanhamento? Tá, fazendo acompanhamento com o psicólogo e psiquiatra. Então vamos rezar agora. Pode ser? Pode, também tem um filhinho de 8 anos também, padre. O nome dele? Lucas Gabriel. É coroinha da minha igreja. Amém. Filha, E sou catequista também, padre. amém. Parabéns por ser catequista. Parabéns pelo teu filho ser coroinha. Então reze comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Diga com autoridade, Cristiana. Faça o sinal da cruz com autoridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio no teu poder eu creio no teu poder e peço, Senhor, e peço, Senhor, para que a minha família seja restaurada que a minha família seja restaurada na vida econômica. na vida econômica. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Queremos sair desta dificuldade financeira. Queremos sair dessa dificuldade financeira. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, na cura da minha filha da depressão. na cura da minha filha da depressão. Afaste todo pensamento suicida Afaste todo pensamento suicida. e que ela seja curada. Que ela seja curada. Senhor, derrame uma gota do teu sangue, Senhor, derrame uma gota do teu sangue. aonde esse mal se manifestou na vida da minha filha. Aonde esse mal se manifestou na vida da minha Eu filha. tomo posse dessa graça, Senhor. Eu tomo posse dessa graça, Senhor. Amém. Amém. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Acreditando, rezando, meditando, exatamente nesse Deus que eu dizia, não quer que ninguém se perca. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, hoje, por ser finados, eu vou a um texto especial. O texto de hoje, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 45. Eu repito devagar. Fale a página, padre, de jeito nenhum, minha filha. Vamos lá. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 45. Enquanto você vai procurando, enquanto você vai achando, e depois você vai dizer por que eu não procurei. Eu só quero alertar que o princípio e o fundamento básico já foi esclarecido hoje. Cristo ressuscitou. Ele abriu as portas da eternidade.
Porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Segundo ponto, como nos diz, e nós começamos rezando isso, é vontade do Pai e é de Jesus Cristo. Em João capítulo 6, versículo 37 a 40, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Achou teu texto? Qual que é o princípio? Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Mas hoje, pare para meditar. Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 12, 42 a 45. Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. O contexto. Depois disso, Judas foi com seu exército até a cidade. Chegaram lá nas vésperas do sábado. Se purificaram e guardaram o sábado. Atenção. Versículo 39. Ainda não é o texto. No dia seguinte, os soldados de Judas fizeram uma coisa que tinha que ser feita imediatamente. Depois de uma batalha, o que é? Foram ao campo de batalha, recolheram os corpos dos mortos na batalha e levaram para serem enterrados em sepulturas. Isso está na Bíblia. Sepultar os mortos. Judas fez isso com os mortos na batalha. Debaixo de cada túnica deixaram objetos dedicados aos ídolos do templo de Jamã. Aquilo que é proibido. Vamos lá. Versículo 41. Então todos agradeceram a Deus, o justo juiz. Depois, 42, oraram, pedindo a Deus que perdoasse completamente os pecados que tinham sido cometidos. Por que a gente manda rezar missa pelos falecidos? Você nunca se perguntou isso? Tá a resposta aqui. Por que a gente reza pelos mortos? Depois oraram, rezar pelos mortos, pedindo a Deus que perdoasse completamente o pecado que tinham sido cometido. Tem mais. Toca o sino, sacristão. E Judas, aquele grande homem, aconselhou o povo que ficasse longe do pecado, pois eles tinham visto com seus próprios olhos o que havia acontecido com aqueles que tinham morrido por causa dos seus pecados. E Judas pediu aos seus soldados que dessem uma oferta. Então eles entregaram 2.000 moedas de prata que ele, Judas, enviou a Jerusalém para pagar um sacrifício que seria oferecido para tirar pecados. Esse bonito e generoso ato mostrava que Judas acreditava na ressurreição dos mortos. Pois, se ele não cresce que os mortos vão ressuscitar, orar a favor deles seria uma tolice sem valor. Mas foi, de fato, um pensamento piedoso e santo, pois Judas
tinha a certeza de que Deus tem um belo prêmio para os que morrem fiéis a Ele. Foi por isso que Judas mandou oferecer um sacrifício em favor dos mortos, para que o pecado deles fosse perdoado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Prestou atenção? Não? Depois você fica me mandando pergunta. Claro que pode mandar. No YouTube tem lá, você grava e manda para o padre. Mas muita gente, é uma pergunta recorrente. Por que rezar pelos mortos? Por que, padre, mandar rezar missa? Por que ir no cemitério? Por que rezar pelos falecidos? Está aqui, ó, bíblico. Lembre, o que foi que eu falei? Qual que é o princípio de tudo? Responda para mim, faça favor, sacristão. Entendeu, sacristão? Se você entendeu, toca o sino aí, senão fica quieto. Ah, então entendeu. Jesus ressuscitou. É o princípio básico. Segundo, marca aí, ó. Quando alguém vier hoje falar besteira para você, que isso é conversa de católico, tá aí, ó. Segundo Macabeus, vou até marcar aqui, ó. Essas coisas tem que saber, gente. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 45. Inclusive, vou até tirar foto aqui e depois, mas logo depois vem a missa. Mas agora no intervalo, eu vou postar isso aqui. Por que rezar pelos mortos? Por aqui, ó. Por que rezar pelos mortos? Oraram e pediram a Deus que perdoasse completamente o pecado que tinha sido cometido. E Judas, aquele grande homem, aconselhou o povo a ficar longe do pecado, porque eles tinham acabado de ver a morte do ímpio. Eu vou para o intervalo e volto meditando, refletindo. E se você não fez isso, vai fazer agora. Abrir tua Bíblia em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, eu quero aprofundar mais um pouco. De novo, Macabeus, capítulo 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 45. Ali está o texto base. A principal oração da igreja é a Eucaristia. E nessa missa que você e eu, quantas vezes celebrei, você também, existe um momento de fazer referência aos mortos. Um momento de lembrança daqueles que partiram desta vida. Isso faz parte da comunhão dos santos. Isso faz parte da comunhão da igreja. Rezar por aqueles que estão vivos e por aqueles que já partiram. A oração é uma forma de querer bem e de agradecer. A oração nos aproxima cada vez mais uns dos outros e se cremos na comunhão dos santos. Nada contrário de rezar por aqueles que já se foram. É certo rezar pelos mortos? De novo eu lembro, o livro de Macabeus, que acabei o segundo livro, capítulo 12, versículo 42, fala da oração dos mortos. É um santo e salutar pensamento, orar pelos mortos. Você escutou que Judas Macabeus fez assim, acreditando no perdão de Deus, acreditando na ressurreição. Quis que se rezasse pela salvação daqueles que morreram. Há pessoas que infelizmente não aceitam esse segundo livro de Macabeus como parte integrante da Bíblia, mas nós católicos aceitamos. Tanto que se você não encontrar esse texto na tua Bíblia, é porque tua Bíblia não é católica. Mas não dá para negar que os hebreus daquele tempo
século II, antes de Cristo, tinham firme convicção de rezar pelos falecidos. Também os primeiros cristãos, no nascimento da igreja, até hoje, tinham o hábito de rezar pelos falecidos, oferecer missas, sacrifício por aqueles que partiram. Nós não entramos em contato com os mortos, não é isso, nós não estamos fazendo uma evocação. Nós estamos pedindo a Jesus por eles. Nós, católicos, temos este hábito, esse ensinamento que recebemos dos antigos. Orações, penitências, missas, auxiliam aqueles que já partiram e estão no purgatório. Sim, purgatório existe. Estas almas não crescem em mérito, mas podem ter seu esforço atenuado pela misericórdia de Deus, diante dos nossos fervorosos apelos. É interessante que nas antigas catacumbas, nos cemitérios cristãos dos primeiros séculos, estavam escritos assim: encontre repouso e refrigério, consolação. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos falecidos e a eles ofereceram preces e louvores, principalmente missas. Também esmolas, indulgências, obras de penitência em favor deles. Eu estou exaustivamente falando sobre isso para que busquemos a nossa identidade e aquilo que somos. Queridos filhos, como é importante rezar pelos mortos. É a comunhão dos santos. Rezemos quando eles falecem. Por isso se convida o padre, ou um diácono, ou ministro da esperança para as exéquias, no enterro, o 7º dia. Se agradece a Deus, se reza pelo falecido. É importante rezarmos pelos falecidos. Volto a dizer, é educativo, pedagógico, de grande crescimento espiritual também para nós vivos. Por fim, apenas quero lembrar uma oração que Nossa Senhora ensinou aos videntes e convido você a rezar comigo, que foi incluso na recitação do terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Vanessa, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém, padre, consigo também. Seja bem-vinda, filha. De onde você fala? Eu sou de Cambará, padre, Paraná. Seja bem-vinda, Cambará, Paraná, todo o povo paranaense. Como que você me acompanha? Eu ouço pela internet e pela 104 Cambará FM. Meu abraço a Cambará FM e a todos que acompanham pela internet pelo aplicativo. Pois não, filha? Padre, eu queria contar meu testemunho. Por favor. No dia 22 de agosto, meu padrasto foi diagnosticado com câncer no esôfago. Tá. E dia 11 de setembro a gente foi para Londrina, foi a primeira consulta dele e eu que acompanhei. Tá. E aí o médico falou que era um tumor maligno Sim. e que teria que fazer uma cirurgia, seriam feitos novos exames para saber que tipo de tratamento que ia ser feito. Aí ele fez a tomografia e foi constatado que o tumor estava só ali, no esôfago. Aí foi feito, o médico marcou a cirurgia. A cirurgia dele era para ter sido no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Mas devido ao feriado, o centro cirúrgico não funcionava. Daí o médico marcou para o dia 19 de outubro. O médico disse que era uma cirurgia muito agressiva, uma das mais agressivas que ele tem. E era uma cirurgia bem delicada, que ele sairia do centro cirúrgico e ia direto para a UTI. E assim, padre, foram 2 meses assim, de muito sofrimento, muita luta. E daí eu fiz a novena de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Essa última. Sim, muito recente. Isso. Pedi a ela que cobrisse ele com o manto sagrado, que intercedesse pela vida dele, que conduzisse, né, as mãos dos médicos, dos anestesistas, para que corresse tudo bem. E na quinta-feira, dia 18, eu fui com ele para Londrina, ele internou, e a cirurgia seria no dia 19, Sim. meio-dia, ele entraria no centro cirúrgico.
Aí, padre, ele saiu do centro cirúrgico, era 10 para as 9 da noite, e foi direto para a UTI. Sim. Daí, no sábado, eu fui visitar ele na UTI. Ele estava bem, graças a Deus, e ele disse que o médico falou para ele que a cirurgia dele foi um sucesso e que foi uma das cirurgias melhores que ele tinha feito até Puxa, hoje. E agora ele está bem, padre, graças a louvado Deus. seja Deus. Amém, padre. E eu continuo pedindo oração pela recuperação dele, padre, porque a gente ainda não sabe se vai ser feito quimioterapia. Mas eu acredito que o nosso Deus não faz a obra pela metade, né, padre? Filha, e se tiver que fazer, é para a cura. Sim, é para cura. Você já percebeu Deus agindo numa cirurgia super complicada, as coisas deram certo. Eu sempre digo, Senhor, seja feita a tua vontade. E se tiver que passar por alguns procedimentos, que seja para a cura, como um presente. Não é verdade? Como é que é o nome dela? Dele? É Edson. É, como? Edson. Edson. Edson Antônio Guarel. Tanto eu quanto aqueles que estão acompanhando, vamos rezar nesta intenção. Tá certo, Vanessa? Amém, padre. Que Deus abençoe. Meu abraço à Rádio Cambará FM 104,9. Antônio Rômulo, diretora diocese de Jacarezinho, Dom Antônio Brás Benevente. Escute esse testemunho, por favor. Sou Michele Costa, de Fortaleza. Eu escuto pela Rádio Jangadeira FM Dom Bosco também. Certo. Padre Reginaldo, eu gostaria de dar o meu testemunho. Hoje, no último dia da novela das Santas Chagas, eu vim aclamando muito a gota do sangue redentor de Jesus na vida do meu genro, que está desempregado. E a palavra que o senhor falou hoje, que até a meia-noite a graça ia chegar. Sim. Então, a graça chegou 1 hora antes. Sério? O genro foi chamado para trabalhar. Amanhã já vai comparecer. Louvado com os seja documentos. Graça alcançada e graça testemunhada. Padre Reginaldo, eu sou um milagre. Eu sou um milagre da sua obra. Eu sou uma ex-dependente química, que quem me libertou foi o próprio Senhor Jesus, através do Senhor. Evangelizar é preciso. Nossa, Michele. Louvado seja Deus, Michele de Fortaleza, de se acompanhar pela Jangadeiro, pela Dom Bosco. Também temos a Shalom lá. E a Michele dizendo, tanto a graça recebida às 11 horas da noite, né, para o genro, mas ela diz, eu sou o milagre de Deus, louvado seja Deus, uma ex-dependente química, louvado seja Deus, Michele. Eu vou para o intervalo e volto. Volto com a novena das almas benditas e volto com a bênção da água e do sal. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, hoje, dia de finados, eu convido você que está acompanhando este programa Experiência de Deus. Assim que termina, às 11 horas, nós começamos em frente ao cemitério da Água Verde a missa de finados. E você é convidado a acompanhar pela TV, pela rádio e pelos aplicativos. Você é convidado a rezar pelos seus falecidos, como nós temos enfatizado durante todo o programa. Confiando na misericórdia de Deus, ao vivo, nós continuamos em oração. Queridos filhos, eu lembro que ainda somos chamados a rezar pelos falecidos e, como o próprio livro de Macabeus nos diz, olharmos e nos arrependermos dos nossos próprios pecados. Então não sai daí, tem a missa depois. Filhos queridos, vamos fazer a entrega dos falecidos agora. Como? Rezando creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém, Senhor. Tendo professado essa fé, eu te entrego todos os que já partiram. Eu os entrego, Senhor. Saudades, mas não tristeza. Eu os entrego, Senhor. Aprendo da vida deles o bem que fizeram. E dai-me a graça de continuar a minha vida e de tal forma vivê-la que possa estar contigo na eternidade. Eu te entrego, Senhor, por mais que me doa os que partiram este ano e que hoje me causa lembrança, sofrimento. Tire essa tristeza, Senhor. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Pai misericordioso, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, as santas chagas de Jesus Cristo, para alívio das almas sofredoras que ainda padecem no purgatório. Não tenha pressa. E lembre alguns nomes. Lembre de alguns nomes dos seus falecidos. Vai lembrando. Vai rezando. Suplico-vos, ó meu Jesus Cristo, Salvador do mundo, que lhe devolvais a luz perdida. Peço que todos os méritos da paixão e morte de Jesus Cristo e que as lágrimas e as dores de sua mãe Maria Santíssima deem alívio às almas do purgatório. Incluo meus entes queridos nesta novena. Faça. De novo, você perdeu alguém recentemente? Lembre dos teus familiares. Nossa Senhora da Boa Morte, protetora e intercessora das almas, rogai por nós. Nossa Senhora da Boa Morte, protetora e intercessora das almas, rogai por nós. Segunda parte da novena. E vós, almas santas e benditas, idem perante Deus apresentar essas súplicas que hoje apresento. Rogo-vos, benditas almas, leveis até Deus a minha prece. Rogo-vos, benditas almas, que leveis até Deus a minha prece. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, santificai. A água, o sal, a roupa dos enfermos, as fotos de família, as velas que serão queimadas nos cemitérios em favor das almas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filho, permaneça conosco com a missa de finados. Evangelizar é preciso